sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras e hoje eu vou falar sobre Número Zero, do Humberto Eco, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Eu nunca tinha lido nada do Humberto Eco. O máximo que eu tinha ouvido do autor eram aulas na faculdade. Eu tive algumas aulas falando um pouquinho sobre a literatura do Humberto Eco, sobre como são os seus livros, as referências que ele usa, a forma filosófica que ele trabalha as histórias. Eu estudei um pouquinho sobre o autor, mas nunca tinha lido nada dele. Eu tenho uma amiga que gosta bastante do Humberto Eco, que é a Patrícia Silveira, a Paty. Um dia ela vai vir aqui no canal, provavelmente falando sobre Ana Karenina. E pra ela falar que ama os livros dele, que vê muita coisa legal na obra do Humberto Eco, eu acabei comprando esse daqui, que é o livro mais recente do autor, que é o Número Zero. Só que pelo que eu andei lendo, esse daqui é o livro mais diferentão do Humberto Eco. Então eu acabei lendo o livro menos parecido com o resto da obra dele, o que me faz querer ler outro livro para entender melhor como é a literatura do Humberto Eco. O livro acompanha a história de um ghostwriter chamado Colonna. Ele é contratado para escrever a história de um jornal chamado Amanhã. O problema é que o jornal não existe ainda. Ele está sendo criado por um magnata da mídia para poder chantagear outras pessoas. O tal Número Zero do título aqui é porque a equipe do jornal foi contratada para produzir 12 números zero. Para quem não está acostumado com a linguagem, o número zero é como se fosse uma edição piloto do jornal. Aquela edição que você vai mostrar para os anunciantes, mostrar o potencial do seu trabalho, a linha editorial que você vai trabalhar ali em cima, tudo tem no número zero. E eles vão produzir 12 números zeros para mostrar o que seria o jornal, qual seria a linha editorial que eles iam trabalhar, mesmo para acertar os ponteiros, ver como que tudo ia funcionar dentro do jornal, sempre pensando nos interesses desse magnata da mídia. Só que o objetivo desse jornal não era ter as 12 números zeros e depois ele começar a ser produzido. Não, na verdade esse jornal era fictício só para esse magnata poder usar o poder que ele tinha ali dentro. E o Colonna, que eu falei que é o ghostwriter, que é o personagem principal da história, ele tá ali para registrar a história por trás disso. Só ele, o editor e o magnata sabem que esse jornal não vai sair. A equipe inteira acredita que ele vai sair de fato. O Colonna tava lá para contar a história do bastidor e livrar a cara do editor de qualquer possível culpa que existisse ali. E boa parte do livro se passa como uma crítica ao jornalismo. Toda essa parte da redação da manhã, a forma como é trabalhada a linha editorial do jornal, como que o editor vê as notícias, tudo isso é uma grande crítica ao jornalismo e à forma como ele é feito. Quando o livro se foca nisso, a discussão dele cresce bastante, porque são várias coisas que eu, como jornalista, observo no dia a dia da prática, coisas que são feitas normalmente, e você também como leitor, se você não for jornalista, mas como leitor, você também consegue perceber as coisas que são feitas no jornalismo. E é aquilo que todas as críticas desse livro aqui estão fazendo, falando que ele é um grande manual ao mau jornalismo. Ele é mesmo, porque ele retrata várias práticas horrendas de quebra de ética jornalística, de formas de contar uma história que seriam formas não tão legais de contar, e a gente se sente imerso naquilo tudo ali, e sempre que o livro volta pra isso, ele cresce bastante. Pra vocês terem uma ideia melhor do que eu tô falando, eu vou ler um trecho aqui pra vocês, tá na página 55, que exemplifica bastante isso. Ele fala o seguinte: observem os grandes jornais de língua inglesa. Quando falam, sei lá, de um incêndio ou de um acidente de carro, evidentemente não podem dizer o que acham daquilo. Então, inserem no artigo, entre aspas, as declarações de uma testemunha, um homem comum, um representante da opinião pública. Pondo-se aspas, essas afirmações se tornam fatos, ou seja, é um fato que aquele sujeito tenha expressado tal opinião. Mas seria possível supor que o jornalista tivesse dado a palavra somente a quem pensasse como ele. Portanto, haverá duas declarações discordantes entre si, para mostrar que é fato que há opiniões diferentes sobre um caso, e o jornal expõe esse fato irretocável. A esperteza está em pôr entre aspas uma opinião banal e depois outra opinião, mais racional, que se assemelhe muito à opinião do jornalista. Assim, o leitor tem a impressão de estar sendo informado de dois fatos, mas é induzido a aceitar uma única opinião como a mais convincente. Vamos ver um exemplo. Um viaduto desmoronou, um caminhão caiu e o motorista morreu. O texto, depois de relatar rigorosamente o fato, dirá: ouvimos o senhor Rossi, 42 anos, que tem uma banca de jornal na esquina. Fazer o quê? Foi uma fatalidade, disse ele. Sinto pena desse coitado, mas destino é destino. Logo depois, um senhor Bianchi, 34 anos, pedreiro que estava trabalhando numa obra ao lado, dirá: é culpa da prefeitura que esse viaduto estava com problemas, e eu já sabia há muito tempo. Com quem o leitor se identificará? Com quem culpa alguém ou alguma coisa, com quem aponta a responsabilidade. Está claro? O problema é no que e como pôr as aspas. E aí continua, vários trechinhos do livro fazem essa pequena crítica ao jornalismo, e essas várias pequenas críticas compõem esse grande manual do mau jornalismo. O grupo que escreve o Amanhã é um grupo composto por jornalistas que nunca tiveram sucesso na vida, eles sempre tiveram maus empregos e veem no Amanhã uma oportunidade de fazer uma coisa grande, poder destacar
o seu nome ali dentre os outros. É a primeira grande chance de vários jornalistas e por isso que o jornal teoricamente dá certo, porque eles estão querendo fazer o melhor ali dentro, querendo dar o melhor do seu trabalho. E no início do livro, o Umberto Eco gasta um tempinho descrevendo cada um dos jornalistas, falando qual que era a profissão regressa deles, né, o que eles faziam antes de entrar na manhã. Só que mesmo destacando esses personagens, só 2 ou 3 merecem destaque ao longo do livro, além do protagonista de fato, né, que é o Colonna. Isso faz com que o jornal não ganhe grandes vozes discordantes ali no meio. A gente vê que algumas pessoas discordam, outras não, mas isso é pouco abordado frente à trama geral do livro. E por ser um grupo de orelhas, né, de jornalistas que não tiveram tanta prática assim com o dia a dia de jornalismo, o editor do jornal perde muito tempo explicando coisas. E os diálogos, pra mim, são muito artificiais por causa disso, porque o editor tá explicando muita coisa e parece que aqueles jornalistas nunca estudaram nada na vida, porque eles fazem perguntas como se eles fossem alguém qualquer na vida que entrou numa redação e tá tentando fazer uma coisa diferente. É muito estranho isso, porque a gente tá lidando com um grupo de especialistas, mesmo que eles não tenham tido um trabalho grande no passado, eles estudaram pra fazer jornalismo, eles estavam na prática de jornalismo, eles sabem como é que funciona. E os diálogos ficam muito diálogo de orelha, de um autor que tá querendo passar um conceito pro público e faz um diálogo explicativo ali em cima disso, em detrimento da personalidade dos personagens. Isso faz com que o jornal não tenha muitas vozes discordantes. São várias pessoas bobocas ali dentro do jornal, tentando fazer o trabalho deles. Tem uma voz discordante aqui e ali, mas como eles não são muito explorados, só 2 ou 3 personagens, além do protagonista, recebem destaque, recebem um arco próprio de trabalho ali dentro, muita coisa fica deixada de lado aqui dentro. Fica esses diálogos expositivos e um monte de personagem mal explorado. Isso até agora eu só falei dessa parte do jornal, da construção da manhã, do manual do mau jornalismo, do Colonna, do editor. Isso não é nada do livro. Essa é tipo 1/3 da história inteira, porque 2/3 são ocupados com outra coisa, que é uma história de conspiração. E se todas as críticas do livro falam justamente sobre essa parte do jornal, é porque eles fizeram a mesma coisa que eu fiz para essa parte da conspiração. Tocaram um grande foda-se. A história se passa em 1992 e não é por acaso que ela se passa no início da década de 90, que foi nessa época que a Itália viveu a Operação Mãos Limpas. Em linhas gerais, essa operação prendeu vários políticos importantes, fez uma mudança radical na estrutura política da Itália, porém foi quando o Silvio Berlusconi chegou ao poder. As pessoas estavam achando que tudo ia mudar, que ia virar uma coisa completamente diferente, e chega o Silvio Berlusconi, que a gente já viu o que aconteceu sobre ele agora, porque a gente está há 13 anos depois do que aconteceu. A história se passa num período de instabilidade política muito grande, e isso é importante para a trama como um todo, nessa trama de conspiração, porque tem muita coisa aí por trás de conspiração política também, e a população estava muito crente que aquilo ali ia mudar, e os jornalistas também estavam crentes que ia acontecer alguma coisa ali, exceto um, que é o jornalista que faz toda a teoria da conspiração, que eu vou falar um pouquinho sobre ela agora. O tal personagem se chama Bragantino, e ele acredita que no final da Segunda Guerra Mundial, quem morreu não foi o Mussolini, mas foi um sósia dele. E desde então o Mussolini estava vivendo no nosso mundo e permeando a história da Itália. Todos os conflitos que aconteceram ali tinha um pouquinho da figura do Mussolini, que estava vivo ainda e podia voltar a qualquer momento. A partir dessa premissa básica que o Mussolini não morreu, ele revisita toda a história da Itália, falando que tem uma teoria da conspiração envolvendo tudo que aconteceu desde a Segunda Guerra Mundial. E sinceramente, Umberto Eco pra mim não fez esforço nenhum pra eu gostar dessa parte, nenhum. Pra quem não tá acostumado com a história recente da Itália, como sou eu e como é a maior parte do mundo provavelmente não tá acostumado com a história recente da Itália, toda essa parte de conspiração pra mim soa vazia. Ele vai jogando nome em cima de nome, acontecimento em cima de acontecimento, não explica muita coisa, até porque os personagens são italianos e teoricamente eles sabem esse contexto, mas a gente não sabe. E de verdade, eu não fiquei nem um pouco afim de pesquisar tudo que tava falando aqui dentro. A maior parte do livro eu li ele com um tédio mortal, porque enquanto tava na redação da manhã, beleza, era ótimo o livro, eu gostei bastante, mas na hora que o Bragadotti começava a falar, começava a passar toda essa teoria da conspiração, eu ignorei solenemente. Mentira, eu li, pesquisei, dei uma olhadinha básica no que estava acontecendo, mas a maior parte me deu um tédio mortal. Isso ocupa 2/3 do livro, sabe? É muita coisa desse livro aqui sendo discutida, essa teoria da conspiração, que no final... tá, pra quê, sabe? Eu fiquei olhando assim, tipo, não, essa não é uma história que eu gostei. Eu posso estar sendo injusto com o livro, e provavelmente eu tô, porque eu nunca li nada do Eco, eu não sei como é que ele trabalha de fato, não sei se isso é recorrente nas obras dele. A Patrícia, que eu falei lá no início, falou que isso é muito recorrente na obra dele, então talvez seja uma característica do autor, e isso faça com que eu não goste do autor como um todo, mas eu preciso ler um segundo livro pra poder ver. Essa parte me deu um tédio mortal, assim, eu não consegui ler essa parte feliz, concentrado. Eu até li, entendi tudo que estava sendo dito, porém não me chamou atenção nenhuma e ocupou uma boa
parte do livro que pra mim, tipo, foda-se, não importou tanto. Só que o acontecimento final do livro tem tudo a ver com essa teoria da conspiração e tudo que aconteceu. O final é maravilhoso, eu gostei muito do final de número 0, mas assim, o final maravilhoso não compensou uma leitura cansativa no meio do caminho. Então, mesmo que eu tenha gostado muito, muito mesmo do final, não compensou o tanto que eu desgostei ler o resto. Foi um livro que pra mim dividiu opiniões. Tem gente na minha timeline que amou o livro, tem gente que odiou, eu fiquei no meio termo aí, eu gosto e desgosto dele ao mesmo tempo, mas enfim, faz aquelas coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu o número 0, já leu outro livro do Humberto Eco? Comenta aqui pra gente poder conversar sobre ele, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.